Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo com Matemática. Na aula de hoje iremos falar sobre proporcionalidade. Então, bons estudos a todos. Então, falando sobre proporcionalidade, duas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, é necessário que a razão entre elas seja constante. Isso quer dizer que tem que ser sempre o mesmo valor. Para ilustrar essa situação, eu vou trazer aqui para vocês o seguinte exemplo. Imagine uma diarista que por cada dia de trabalho receba R$ 80. Então, com 2 dias de trabalho, ela receberá 160, com 3 dias, 240 e 4 dias, 320. Então, se a gente fizer aqui a divisão de 80 por 1, 160 por 2, 240 por 3 e 320 por 4, isso sempre será igual a 80. Esse 80, que é um valor constante, ou seja, nunca muda, né? A gente chama de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Então, observando aqui, ainda esse caso de grandezas diretamente proporcionais, o que é que a gente sabe? Fazer aqui uma observação importante. Se duas grandezas, se A é diretamente proporcional a B, nós sabemos o quê? Que se eu fizer aqui a razão de A por B, isso sempre será constante, vai dar lá um valor constante. Então, aqui multiplicando, nós podemos concluir que A será igual a K vezes B. Essa observação aqui, ela é importante, porque a gente vai resolver algumas questões trabalhando com essa relação. Já quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto ele é constante. E produto quer dizer multiplicação. Para ilustrar essa situação, considere o seguinte exemplo. Imagine um veículo que, para percorrer determinada distância, gasta um tempo. Então, eu vou considerar aqui, como exemplo, uma velocidade de 120 km por hora. Ele gasta um tempo de 30 minutos. Eu vou reduzir aqui pela metade agora a velocidade e como as grandezas são inversas, o tempo ele vai aumentar, mas ele não vai aumentar de um valor qualquer, ele vai duplicar, já que a outra grandeza caiu pela metade. Então, se eu reduzir a velocidade a 1/3, o tempo ele vai triplicar. Então, quando a velocidade está caindo, o tempo está aumentando. E quando a velocidade aqui se reduzir a 1/4, ou seja, for 30, o tempo ele vai quadruplicar, será igual a 120. Então, observem, se a gente multiplicar aqui 120 por 30, 60 por 60, 40 por 90 e 30 por 120, esse valor ele sempre será constante. Ele sempre será igual a 3.600. Então, esse valor ele é a constante de proporcionalidade. Fazendo aqui a mesma observação que fizemos para grandezas diretamente proporcionais, nós temos, se uma grandeza A é inversamente proporcional a uma grandeza B, o que é que nós temos? Que o produto entre A e B ele será constante. Isso quer dizer que a grandeza A será igual à constante de proporcionalidade sobre B. Então, quando a gente está falando aqui de grandezas inversamente proporcionais, né, para a gente encontrar aqui, por exemplo, qualquer valor aqui na coluna do tempo, basta pegar a constante de proporcionalidade, que é 3.600, e dividir pelo respectivo valor da velocidade.
Isso aqui é importante, porque a gente pode utilizar também dentro de outras disciplinas, como por exemplo na física. Na física. Então, pessoal, aqui fazendo um resumo do que a gente acabou de dizer, é importante para a gente saber o que é que acontece com duas grandezas quando elas são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, vamos seguir com a nossa aula. Aqui, pessoal, iremos observar o comportamento gráfico de duas grandezas quando elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para isso, iremos utilizar os mesmos exemplos que trabalhamos anteriormente. Então, no primeiro deles, nós tínhamos uma diarista que, para cada dia de trabalho, ela recebia R$ 80. Então, considere aqui no eixo horizontal o número de dias e no eixo vertical o valor a receber. Então, nós temos um dia, 2, 3 e 4 dias. E os valores a receber: 80 por um dia de trabalho, 160 por 2 dias de trabalho, 240 por 3 dias e 320 por 4 dias de trabalho. Então, o que está acontecendo aqui? Então, o que está acontecendo é que se a gente for fazer aqui o gráfico que ilustra essa situação, veremos que esse gráfico é uma reta que passa na origem. Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta que passa na origem. Então, estou pegando aqui duas grandezas quaisquer, x e y, e se elas são diretamente proporcionais, o gráfico da relação entre elas será uma reta que passa na origem. Já quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o que é que vai acontecer com o seu gráfico? Vamos trabalhar aqui também com a mesma situação que tratamos anteriormente, que foi uma relação entre velocidade e tempo. A gente trabalhou lá anteriormente com a velocidade em km por hora e com o tempo em minutos. E os valores que trabalhamos com a velocidade foi 30, 40, 60 e 120. Já com o tempo, trabalhamos com 30, 60, 90 e 120. Então, fazendo aqui a relação que fizemos lá na tabela, com a velocidade de 120 km por hora, nós vimos que o veículo, para fazer um percurso, ele gastava aí 30 minutos. Então, com velocidade de 120, nós temos um tempo de 30 minutos. Já com velocidade de 60, o tempo também era 60. Com velocidade de 40, o tempo foi igual a 90. E com velocidade de 30, o tempo foi igual a 120. Então, a gente observa que esse gráfico aqui não será uma reta, ele será uma curva. E essa curva, ela recebe um nome especial. Essa curva, ela é chamada de hipérbole. Na verdade, nós não temos uma hipérbole completa aqui, temos uma parte da hipérbole, ou um ramo de hipérbole. Então, se duas grandezas são inversamente proporcionais, aqui eu estou pegando duas grandezas x e y, então o gráfico será aqui um ramo de hipérbole. Isso é importante, como falei anteriormente, para a gente resolver algumas questões, porque para fazer isso basta a gente observar como é que está o comportamento gráfico. Aqui, pessoal, eu não trouxe nenhum exercício
proposto e nem resolvi nenhum exercício, porque isso iremos fazer na próxima aula. Então, bons estudos a todos e vamos lá.